Olá, eu sou o Dr. Leonardo Távora, médico do esporte, e eu quero falar para vocês hoje sobre TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Eu fui portador deste transtorno, padeci muito na minha infância, repeti, por exemplo, a sexta série durante 5 anos, e é um problema que acomete muitas crianças. Aí você vai perguntar, o que é que tem a ver um médico do esporte falar sobre o TDAH? Eu vou explicar para vocês como a atividade física pode melhorar o seu filho com este transtorno, pode fazer dele uma pessoa gigante e que ele não desenvolva a ansiedade própria do transtorno. Fica aí para você ver o que é que nós vamos falar. Gente, o que é que caracteriza uma criança com TDAH? Geralmente é aquela criança meio desorganizada, irrequieta, que às vezes não tem boas relações interpessoais, mas que são muito sensíveis e carinhosas. As crianças com TDAH, elas respondem muito bem à pressão positiva, ao reforço positivo. Alguns psicólogos querem dizer que não adianta pressionar, mas a ciência atual mostra que o reforço positivo faz que elas parem de procrastinar, parem de adiar as suas tarefas. A criança com TDAH, por ela ser multitarefa, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ela tem esta tendência da procrastinação, do adiamento de suas tarefas. Mas com o reforço positivo, elas colocam tudo em dia. E, gente, a criança com TDAH, ela não tem dificuldade de chamar a atenção das pessoas, de atrair a atenção, de ser uma coisa evidente, porque elas são bem inteligentes por serem muito dinâmicas para as coisas que elas querem fazer. Este é o grande X da questão da criança com TDAH. Ela tem grande dinâmica, grande inteligência para as coisas que atraem e que fazem que ela queira fazer, queira realizar. Não adianta você dar para uma criança com TDAH uma tarefa que seja, digamos assim, contra a vontade dela. Então é mais ou menos isso. A criança fica meio multitarefa, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ela está meio desorganizada e acaba não conseguindo concretizar a maioria das tarefas. E aí gera uma certa ansiedade. Quando a ansiedade chega, é meio complicado você dar pressão na criança, realmente. Bem, este momento eu comparo sempre com o Alzheimer. Antes de aparecerem outros sintomas do portador de Alzheimer, ele começa a ficar depressivo. Antes mesmo do esquecimento, de tremor, essas coisas, a pessoa com Alzheimer começa a ficar meio depressiva, meio ansiosa, porque exatamente isso, não consegue realizar mais as tarefas em plenitude. Olha só, gente, no passado, algum cientista inoculou nas pessoas com ansiedade, nas pessoas com transtorno de ansiedade, de hiperatividade, inoculou o ácido lático nestas pessoas. Quando a gente faz qualquer modalidade de atividade física em exagero, nós produzimos o ácido lático, certo? E aí, quando os cientistas inocularam o ácido lático nas pessoas com ansiedade, eles perceberam que aumentava a ansiedade das pessoas. Pronto. Bastou isso para que a ciência dissesse que a atividade física aumentava a ansiedade das pessoas e não seria benéfica para as pessoas com ansiedade. Então, como eu falei, que o portador do TDAH acaba desenvolvendo uma certa ansiedade e uma tendência à depressão pelo fato de ele não cumprir suas tarefas em plenitude, este é o momento X da questão. Então, essa era a ciência do Prozac. Nos anos 60, 70, o primeiro antidepressivo que surgiu foi o Prozac, à base de serotonina. Nessa época, as pessoas achavam que nossa cabeça era um conjunto de neurotransmissores e a gente funcionava assim. Quanto mais neurotransmissores, melhor o funcionamento da cabeça. Hoje, nós não temos mais a teoria fora da célula neurológica, não. Hoje não é mais a teoria dos transmissores, não. Dos neurotransmissores, não. A teoria hoje é celular. Nós saímos do meio extracelular para o meio intracelular. Então, a depressão hoje não é mais a falta de neurotransmissores, não. É a má conectividade de quem? Agora que eu vou falar para vocês. Eu fiz esse desenhozinho aqui, muito básico, olha só, para você entender, mas eu não tinha como explicar sem o desenho.
Aqui é a cabeça do ser humano, aqui é a testa da gente, tá certo? Aqui fica o córtex pré-frontal, ele é simplesmente o comandante de nosso cérebro. Gente, no meio do nosso cérebro nós temos 3 pontinhos aqui. Um é o hipocampo, que é uma região antiga de nossa memória. O outro é a amígdala cerebral, que é um botãozinho que dispara a noradrenalina para a gente ter as reações de luta e de fuga. E o outro é o núcleo accumbens. É este núcleo que é o principal na doença, digamos assim, no transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Eu vou falar para vocês agora através disto aqui. Então, meus amigos, a depressão não é mais uma falta de neurotransmissor, não é mais apenas um estado da alma, não. A depressão é a má conectividade entre o córtex pré-frontal, essa região do nosso cérebro aqui que comanda o nosso corpo, e a amígdala cerebral. Então, a amígdala é quando você se estressa com seu vizinho, ou quando você vê um leão, quando você tem uma discussão no seu trabalho, ela dispara noradrenalina e faz que seu coração acelere, todas aquelas reações que fazem você ou lutar ou fugir. Mas nós evoluímos aqui no nosso cérebro com o córtex pré-frontal e ele domina a amígdala cerebral. A conectividade entre o córtex pré-frontal e a amígdala faz que a pessoa se domine e não reaja a toda ação. O problema é que nosso córtex pré-frontal, o nosso comandante cerebral, ele só vai estar maduro aos nossos 20 anos de idade. Então a criança não tem maturidade e a criança dispara a amígdala cerebral muito mais do que tem o comando pelo córtex pré-frontal. Bem, ao lado aqui da amígdala cerebral, nós temos o núcleo accumbens. Este aqui é o principal fator para a criança com TDAH. Este carocinho dentro da cabeça, ele funciona com neurônios à base de dopamina. Então, meu amigo, quando uma criança tem TDAH, ela vai ter pouca energia aqui no seu comandante cerebral, no córtex pré-frontal. E ela vai ter energia aqui somente quando ela energiza o núcleo accumbens com dopamina. Então a criança com TDAH, ela só vai ter atividade de fato, inteligência, dinâmica, para as coisas que enchem o núcleo accumbens dela de dopamina. Então quando o núcleo accumbens está cheio de dopamina, ele faz que o nosso córtex pré-frontal aqui entenda que aquela coisa que está se passando é de risco de morte para a criança. E aí ele vai dar atenção. Então, as escolas de hoje são um pecado. Há muito tempo as escolas são um pecado para a criança. Deixar a criança 4 horas sentado, isso não vai produzir dopamina no núcleo accumbens, ele não vai energizar o córtex pré-frontal e a criança não vai dar atenção a nada do que o professor disser. É muito complicado. Eu passei 5 anos na 6ª série e eu vivia caçando e pescando no mato. Eu não tinha paciência para a escola. Eu achava que a culpa estava em mim. Hoje eu entendo como a escola é ruim, como a escola não está apta a receber as crianças com TDAH. Gente, a criança com TDAH, ela é bem dinâmica, mas de uma dinâmica seletiva. Ela é dinâmica para o que ela quer fazer. Aquilo que enche o núcleo accumbens dela, aquele carocinho que eu mostrei no meio do cérebro, e faz que esse núcleo accumbens coloque nosso comandante cerebral, que é o córtex pré-frontal, para dar valor ao que a criança está fazendo, precisa que a criança esteja fazendo uma coisa que gere dopamina. Então, o mesmo problema que os drogados têm, que as pessoas que são viciadas em jogos de azar, os alcoolistas, essas coisas todas, elas impregnam o núcleo accumbens de dopamina. A criança com TDAH também vai ter. É uma espécie de vício. Ela só dá atenção às coisas que têm movimento ou às coisas que vão gerar dopamina no núcleo accumbens. E este vai fazer o córtex pré-frontal dar atenção àquela ação. Olha só, gente. A Finlândia agora está colocando nas suas escolas a atividade física todos os dias. As escolas estão com muito movimento.
é uma dinâmica diferente e todas as crianças estão aprendendo muito mais. Os psicólogos hoje no Brasil, eles são muito importantes. A criança com TDAH precisa ter análise de um psicólogo. É muito importante o acompanhamento, porque a criança ela já vai gerar ansiedade, como eu falei, em virtude de não conseguir realizar suas tarefas em plenitude. Ela vai ficar meio enrolada no seu status de multitarefa e aí ela vai ser ansiosa. O trabalho dos psicólogos é imprescindível, também dos pedagogos, mas, na minha opinião, como educador físico, não. Como médico do esporte, eu digo que os mais importantes profissionais são os educadores físicos. Só se aprende com movimento, gente. O movimento é quem pode gerar a proteína da felicidade e esta vai produzir dopamina que vai encher o núcleo accumbens e este vai dizer ao nosso comandante aqui, que é o núcleo, que é o córtex pré-frontal, dizer, olha, vamos dar atenção a esta tarefa porque é importante, é risco de morte, se a gente não fizer isso, a gente morre. Então, meus amigos, a criança com TDAH é seletiva, ela só dá atenção àquilo que lhe apraz e geralmente o que vai provocar a atenção da criança é algo com movimento. Veja só como é que você vê seus filhos na educação física, a felicidade deles estando em movimento. Meus amigos, o TDAH geralmente é tratado com Ritalina. O que é o medicamento Ritalina? Ele é um medicamento à base de dopamina. Mas se você entra em movimento, se você faz qualquer modalidade de atividade física, você produz o BDNF, que é a proteína da felicidade, e esta, de cara, vai produzir dopamina. Meus amigos, a atividade física pode salvar suas crianças. Nada pode ser melhor para suas crianças do que a atividade física. Lembrem-se de que suas crianças só terão o comandante cerebral, que é o córtex pré-frontal. Este córtex pré-frontal, o comandante, só estará maduro aos 20 anos de idade. Até lá, a sua criança vai ser dominada pelos instintos. Para que ela domine seus instintos, só o movimento, para trazer dopamina e ela fique mais calma. Eu padeci com TDAH, hoje eu sou médico, pós-graduado em medicina intensiva, em medicina esportiva, mas o que me salvou foi a atividade física. Muito obrigado.